casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Como a canção de Elis Regina, muitos sonham com uma casa, não necessariamente no campo, apenas uma que ofereça condições dignas. Essa é a vontade dos moradores da comunidade Fazendinha, encravada em um canteiro no quilômetro 20 da Rodovia dos Imigrantes, entre os municípios de Diadema e São Bernardo do Campo. O núcleo abriga 54 famílias. Não se sabe ao certo quem é o proprietário do terreno. Alguns dizem que é do Conan, Dersa, outros levantam a possibilidade de ser propriedade devoluta. E para os moradores, claro, os lotes pertencem a eles. A realidade é que a comunidade foi completamente esquecida pelo poder público. As condições são precárias, a energia elétrica está improvisada, o esgoto a céu aberto, que passa em frente aos barracos, e ainda não há rede de água. Desde o surgimento da comunidade, houve dúvidas sobre as responsabilidades. Por quase 2 décadas, tinha um jogo de empurra entre Diadema e São Bernardo do Campo. Há 10 anos, a Prefeitura de Diadema adotou, mas a inclusão efetiva ocorreu somente no final de 2009, com a inclusão no Plano Diretor Municipal. Foi uma conquista, mas não há resolução dos problemas. A urbanização do local depende de vários órgãos, inclusive estaduais e federal. Segundo os moradores, o vereador Maninho, presidente da Câmara de Diadema, foi a única pessoa que deu auxílio à comunidade. Muitas são as histórias dos moradores e, infelizmente, são tristes. Precisou 2 crianças morrer para colocar alambrado, porque a rodovia imigrante é praticamente o quintal do núcleo. Outros auxílios chegaram ao local. A Ecovias autorizou a iluminação na alça da Imigrantes. A Saned doou 3 caixas d'água, apesar dos moradores terem ligado a água da rua até as casas. Além disso, houve a legalização do endereço, mas o problema continua. A grande pergunta é: até quando o poder público se calará? São muitas promessas e nada de resolução. No começo de 2010, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de Diadema, o Márcio Vale, disse que a prefeitura estava com dívidas e isso impossibilitava a urbanização. Mas ele afirma que já havia solicitado recursos federais para a urbanização e desenvolvimento de alguns núcleos na cidade. E estava incluso a Fazendinha. A promessa era que as obras teriam um ritmo mais acelerado, e isso não aconteceu. Janeiro de 2011 e o núcleo continua o mesmo. A voz daquele povo humilde se cala diante de tantas promessas e aguarda esperançosos pela tão sonhada moradia digna. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito.